Segundo o livro das Crônicas, 32, versículo 24 ao 33. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estribarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas do Glom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Quanto aos mais atos de Ezequias e suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. E o tema da nossa mensagem é Cuidando do Coração. É um texto bastante conhecido, que está escrito também lá no segundo livro das Reis, versículo 1 ao versículo 11, e também Isaías 38, versículo 1 ao versículo 8. É um relato bastante conhecido que fala acerca do rei Ezequias, não é? E quero chamar a atenção principalmente aí no versículo 31 do texto que nós lemos, segundo o livro das Crônicas, 32, 24 ao 31, ao 33. Vou ler aqui novamente o versículo 31, que diz assim: Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no coração. Amados irmãos, vejam só, Ezequias foi um rei de Judá, um dos reis de Judá, melhor dizendo, mais conhecido pelas vitórias que Deus lhe dera sobre os inimigos e até sobre a sua iminente morte. Ele era filho de Acais, assumiu o trono com 25 anos e reinou 29 anos.
Foi um homem, no geral, muito piedoso e que teve coragem de fazer mudanças significativas em Judá, como, por exemplo, reabrir o templo para o culto ao Senhor, derrubar postes ídolos e levar o povo a buscar o Senhor. Além disso, ele foi um grande administrador, né? Diferente de seu pai, né? Acais. Isso mostra que nós não precisamos reeditar os fracassos dos nossos pais e podemos sim ter uma vida diferente. Até aí, tudo bem. No entanto, Ezequias, o texto vai nos mostrar que seu coração ainda não estava totalmente moldado por Deus e, vez por outra, enganoso como é o coração de todos nós, ele, vez por outra, era tomado pela vontade, pela sua própria vontade, pela sua vaidade, pelo orgulho de achar que suas conquistas e suas vitórias se davam por causa do seu braço e não pelo braço do Senhor. E além disso, ele era inclinado a tomar decisões sem consultar o Senhor, como está, por exemplo, de abrir as portas do seu palácio para apresentar seus tesouros ao rei inimigo, e que mais tarde vem, saqueia este tesouro para si. Neste interim, diz o texto que nós lemos, que o Senhor o deixa para provar o seu coração. Parece até estranho, né? Deus diz aqui, Deus o desamparou. E se os irmãos olharem bem, vamos ver o que foi que aconteceu. Voltem aí, segundo o livro dos Reis, abram aí, por favor. Segundo o livro dos Reis, versículo 1 ao versículo 11. É a mesma narrativa, só que tem algumas particularidades que diferenciam um pouco do texto, que diz assim: segundo o livro dos Reis, 20, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai pastas de figos. Tomaram-no e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará
e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: certear isto da parte do Senhor, como um sinal que ele se cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acais. Até aqui tudo bem. Só que, se os irmãos lerem aí o versículo 12, acompanhem minha lição. Até aqui estava tudo bem. Versículo 1 em diante. Segundo o livro dos Reis, 20, agora o versículo 12. Vejam só. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, óleos finos e seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio a Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há dos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, pois os teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. E quando nós lemos o autor de segundo livro das Crônicas, o versículo 31 do capítulo 32 de segundo livro das Crônicas, diz que Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no coração de Ezequias. Meus amados irmãos, Deus aqui, amados, o deixou para prová-lo e manifestar tudo o que havia no coração de Ezequias. Nós só conhecemos uma parte de Ezequias, aquela que ele ora, né? Ora para a parede, está doente, e Deus usa de misericórdia, Deus lhe acrescenta ainda mais 15 anos. Mas o coração de Ezequias ainda não estava totalmente rendido ao Senhor. Parece até de estranhar, né? Mas, meus irmãos, a lição desta noite, como eu falei, o tema é cuidando do coração. Às vezes nós temos a tendência de acharmos, porque somos crentes há muitos e muitos anos, que nosso coração já está totalmente devotado ao Senhor. Mas às vezes nós podemos nos enganar, como também Ezequias estava enganado
com Ele mesmo. Então, quais são as lições que eu trouxe para compartilhar com os irmãos dessa passagem bíblica para as nossas vidas? Eu quero destacar pelo menos 3. Primeiro, tomemos cuidado com o nosso coração. Segundo, o silêncio de Deus geralmente é uma expressão de juízo terapêutico para os nossos corações. E terceiro, Deus deseja que o nosso coração seja integralmente submisso a Ele. Meus amados irmãos, vamos para a primeira parte. Tomemos cuidado com o nosso coração. Agora abram comigo aí Jeremias 17. Jeremias 17. Versículo 9 e o 10, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Deus é muito fiel, meus irmãos, e assim Ele procedeu com Ezequias. Deus desamparou Ezequias para ver o que estava no coração de Ezequias. Qual era o fruto ali que Ezequias recebeu, uma dádiva de Deus. Estava enfermo, a tempo de morrer. Deus envia um profeta, e Deus ainda usa de misericórdia e acrescenta 15 anos de vida mais para Ezequias. Mas depois, foi só ele ficar curado durante esses 15 anos ainda que lhe restava, para exaltar o seu coração e fazer aquilo que Deus não lhe permitira. Meus amados irmãos, aí você pode estar perguntando, mas isso foi lá nos profetas, lá no Antigo Testamento. A mesma coisa continua hoje, meus irmãos. Abram comigo, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Esse capítulo aqui 7, Jesus vem assim quebrar a tradição dos anciãos, que comer com as mãos sujas não podia, e tantas outras coisas. Quando chega aqui no versículo, Marcos 7, versículo 18 ao 23, que diz assim: então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o podem contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam quem? O homem. Não comer alimentos, como a tradição, os anciãos estavam exigindo ali
no tempo de Jesus. Eles faziam rigorosas regras, mas no fundo do coração, eles estavam soberbamente se exaltando diante dos homens, achando que eram mais puros do que os outros homens. E não estavam entendendo o ensinamento de Jesus Cristo. Então, amados, tomemos cuidado com o nosso coração. E é impressionante nós vermos quantas vezes a Bíblia nos orienta acerca do nosso coração. Como ele é enganoso, como ele ainda é corrupto, frágil, ainda imperfeito, inclinado muitas vezes às coisas que não agradam a Deus e às vezes são puxados para a tradição dos homens. E aqui eu vou mais longe. Não importa, amados, quantos anos nós temos de conversão. Não importa quantas experiências nós já tivemos com Deus. Mas a Bíblia nos alerta que nós devemos ter sempre cuidado com as inclinações do nosso coração, pela tendência que ele tem a ser vaidoso, orgulhoso, para buscar a autossatisfação e a independência de Deus. Foi isso que aconteceu com Ezequias. 29 anos servindo a Deus, mas seu coração, vezes por outra, era tomado de orgulho, de autossuficiência, que acabou e o levou a uma ruína. Meus amados irmãos, quem é que conhece o nosso coração? Às vezes eu e você, nós nem conhecemos o nosso coração. Muitas vezes nós somos tomados de surpresa. E às vezes falamos, eu cometi isto? E você fica se questionando, será que eu sou crente mesmo? Eu sabia disso, que não era para fazer, mas fiz. Então, amados, o que nós devemos estar colocando diante de Deus, diariamente, é que nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Porque às vezes, amados, nós confiamos, porque nós temos tanto tempo de evangelho, temos experiências com Deus, e achamos que está tudo bem, isso é o suficiente, já basta. Você está sendo enganado pelo seu coração. Talvez o seu coração já está lhe enganando, está lhe levando à soberba. Mas nós devemos fazer como um homem que errou, que falhou, mas esse homem, ele tinha um cuidado com o seu coração, com todo o seu ser diante de Deus. Esse homem era Davi. Veja o que é que Davi diz e o que nós devemos fazer. Para diariamente, nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Abram comigo aí, Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. 139. Depois, Davi mostrar a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Ele, no final deste salmo, os dois últimos versículos, olha o que é que Davi vai dizer:
Salmo 139, versículo 23 e o 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha só que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele próprio não confiava, nem ele conhecia seu próprio coração. Ele clama a Deus: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me e conhece os meus pensamentos. Mas Davi não conhecia não seus pensamentos? Não era um homem segundo o coração de Deus? Tantas experiências também da vida, mas ele não confiava nem no seu próprio coração. Ele clamava a Deus para que Deus sondasse e lhe mostrasse o que havia de errado no seu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fala comigo, Senhor, não me deixa a sós, porque senão eu vou ser levado, eu vou ser enganado pelo meu próprio coração. Então, meus amados, fica aqui esta primeira lição para as nossas vidas, para retirarmos aqui dessa passagem bíblica que é relatado aqui Ezequias, que ele não sondou o seu coração, ele inclinou o seu coração para a vaidade, para o orgulho, confiou. Conhecia a Deus, Deus o curara, lhe deu mais 15 anos de vida, mas abriu a porta para quem? Para o inimigo. Então, meus amados, aprendamos essa primeira lição. Tomemos cuidado com o nosso coração. Não confie no seu coração não, viu? Eu não confio no meu não. Eu confio no Deus que sonda e conhece o meu coração, que é mau, é enganoso, mais do que todas as coisas. Será que nós podemos duvidar da palavra de Deus? O profeta está dizendo, meus irmãos, era isso que Deus mandava falar aos homens de Deus do passado. Enganoso e corrupto, mais do que todas as coisas, é o nosso coração. Voltem lá para o livro das Crônicas, né? Capítulo 32, o versículo 31 que nós lemos. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo. Isso aqui eu acho magnífico. E fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Amados, a segunda lição: o silêncio de Deus, às vezes, para conosco, geralmente é uma expressão de juízo terapêutico para os nossos corações. Mas, pastor, o senhor está dizendo que Deus me desampara? Deus se afasta de Ezequias, não para puni-lo apenas, mas como estratégia para que ele avaliasse seu próprio coração e os seus caminhos. Para que ele pudesse o quê? Enxergar seus erros, suas pendências e aquilo que ele deveria o quê? Consertar. Deus permite que Ezequias se sinta só, para que seu coração fosse revelado a ele mesmo, seus maus caminhos fossem expostos diante dele, e que ele assim percebesse ele próprio. Aí eu pergunto, amados irmãos,
E na nova aliança, pelo qual nós estamos inseridos, diz que a presença do Espírito Santo em nossas vidas é constante. Mas nós recitamos, né? Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Quando nós agimos como Ezequias, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E eu vou mais fundo. Deus pode permitir situação semelhante em nossas vidas, para que avaliemos o nosso próprio coração. Nós entristecemos o Santo Espírito que habita dentro de nós, e Deus se afasta no sentido de o quê? Não de punir, mas para que nós tenhamos consciência do que cometemos, como agiu o nosso coração de forma deturpada daquilo que Deus tem nos ensinado. Há momentos, amados, que Deus pode se mostrar o quê? Distante de nós. Ele está, sabe como? Em silêncio conosco. Não se manifesta, não se comunica conosco. Isso acontece, ou pode acontecer, para que possamos perceber que Ele não é conivente, muitas vezes, com o estilo de vida que está desagradando a Deus, ou motivações erradas que está dentro dos nossos corações. Muitas vezes nós podemos achar que estamos agradando a Deus, mas as nossas motivações são totalmente erradas. E Deus, muitas vezes, nós oramos, a palavra de Deus não fala mais conosco, nós já achamos o pregador que é chato, essa palavra, o pastor só prega isso, só fala aquilo, olha, eu não gosto desse pregador. A palavra de Deus não volta vazia. É Deus silenciando para você. Você ora, Deus não lhe ouve. Deus fala com você na palavra, mas sua mente está cauterizada pelo pecado. O orgulho. Os irmãos lembram o texto que nós lemos, quando Isaías chega. Quem foram esses homens? De onde vieram? Um lugar longínquo da Babilônia. No mesmo instante foi que aconteceu. Ouve a palavra de Deus aí, ó. Os teus filhos que tu criaste, esse próprio povo que tu mostraste tudo, sabe o que é que eles vão fazer com os teus filhos? Eles vão levar cativos e vão fazer deles, sabe o que? Eunucos. E o que é que Ezequias diz? Boa é a palavra do Senhor. Eu pensava que haveria paz aonde? Na terra. Eu estava enganado. Eu busquei fazer aliança com o inimigo, com o rei de Babilônia, achando que ia ter paz. O contrário, meus irmãos. Vaidade, ostentação. Você lembra que o profeta Isaías disse? O que foi que tu fizeste? Eu mostrei tudo. Não teve nada no meu reino que eu não mostrasse ao inimigo. Tudo eu mostrei. As minhas riquezas, o armamento, tudo. Vaidade, engrandecimento, soberba no seu coração. Não exaltou a Deus, não consultou a Deus. Olha, meus irmãos, tem uns textos aqui que eu quero ler com os irmãos, que Deus, na trajetória do povo de Israel, houve momentos que Deus, o Deus que nós servimos, amado irmão, sabe o que Ele é? É um Deus educado. Ele não ignora as nossas ações, mas deixa nós cair no nosso próprio laço, quando nós não damos ouvido, quando queremos fazer aquilo que está no nosso coração e não naquilo que agrada a Deus. Abram comigo aí, Salmo 81. Salmo 81.
Aqui é um salmo de exortação a nós louvarmos a Deus e sermos obedientes. 81, a partir do versículo 8. Não, 80, Salmo 80, versículo 8 a 16. 81, que diz assim: Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, preste atenção agora, viu? Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com um trigo mais fino e os saciaria com mel que escorre da rocha. Deus respeitou o povo ou não? A decisão do povo? Quer seguir os seus próprios caminhos? Sigam. Mas vocês vão ficar vulneráveis aos inimigos. Haverá momentos que vocês não vão saciar a fome. Vai faltar o trigo. As crises virão. E outro salmo também que fala é o Salmo 106. Veja aí, mais na frente. Salmo 106. Salmo 106, versículo 13 ao 15. Salmo 106, 13 ao 15, que diz assim: Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. O povo estava pedindo uma coisa, Deus queria uma coisa, o povo pedia outra. Aí Deus, eu vou permitir, mas eu vou permitir para que vocês definham a alma de vocês mesmos. Deus é educado ou não é? Ele respeita as decisões de cada um de nós. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Eu meditando nesta palavra aqui, eu vou citar aqui uma frase interessante. É no silêncio de Deus que nosso coração se revela de verdade. Os conteúdos mais escusos, mais ocultos, escondidos, vêm à tona nessa hora. Às vezes Deus quando silencia conosco, é onde nós vamos ver, e Deus vai revelar a nós o que está no nosso coração. Coisas ocultas, escondidas, nessas horas virão à tona. Aí você vai chorar, você vai se lamentar, e Deus já diz: farte-se das suas próprias decisões. E eu lendo
uma frase de Moody, grande pregador do passado. Ele disse o seguinte: a Bíblia foi nos dada não apenas para obtermos mais conhecimento acerca de Deus, e sim para promover mudanças para melhor em nossas vidas. A Bíblia não foi nos dada apenas para obtermos mais conhecimento de Deus, e sim para promover mudanças para o melhor em nossas vidas. Porque o Deus que ensina é o Deus também que transforma. A palavra de Deus te transforma. Agora, quando a palavra, meu irmão, minha irmã, estiver apenas na nossa mente, não descer ao nosso coração para que possa ser transformado, nós vamos achar que já sabemos tudo acerca do Evangelho, acerca de Deus. Aí vamos ficar soberbos, vamos criar tradições, vamos criar coisas que Deus não nos ensina na sua palavra. A palavra de Deus tem que estar na nossa mente, mas tem que descer ao nosso coração, fazer parte da nossa vida. Nós podemos ouvir a palavra, está presente em todos os cultos, mas se não acontecer mudanças em nossas vidas, algo está errado conosco. Eu vou repetir, viu? Podemos estar presentes em todos os cultos, mas se o ensino, a palavra de Deus que Ele está falando conosco, não acontecer ou promover mudanças em nossas vidas, alguma coisa está errada nas nossas vidas. Avaliemos os nossos corações. Sabe por quê, amados? Quando a palavra de Deus vem e toma parte do nosso ser, você não precisa nem se esforçar, Deus mesmo vai mudar as nossas atitudes. Não é pela nossa força, mas sim pelo poder do Espírito Santo. O Deus que fala, o Deus que transforma, é o Deus que muda, inclina os nossos corações. Então, amados, pode ser que eu ou você um dia possamos passar por o silêncio de Deus. Mas esse silêncio de Deus é Deus querendo nos mostrar, sabe o quê? Que tem muitas coisas erradas ainda em nossas vidas. Deus já falou conosco e nós não escutamos a voz de Deus. Escutar ali, sabe o que é? É ouvir e vivenciar. Às vezes nós só queremos os benefícios. Uma coisa eu tenho certeza: se nós, amados, aprendermos essa lição, transformações virão em nossas vidas. E não precisa você estar fazendo propaganda, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Vai ser visto. Porque o que vai ficar evidenciado em nós se chama o fruto do Espírito. O fruto não é nosso, é do Espírito. Ninguém produz o fruto do Espírito. É o próprio Espírito que produz o fruto em nossas vidas e vai ser visto pelos homens para que Deus seja glorificado. Nós não fazemos nada, apenas nós devemos o quê? Obediência ao Senhor. Quantas vezes Deus tem falado conosco e na teimosia dos nossos corações nós não obedecemos ao que Ele está falando? E avaliarmos também, nós temos que avaliar, sabe o quê? As nossas intenções e nossas atitudes. Se são bíblicas, se são verdadeiras, se é conforme a vontade de Deus ou não é. Então, aprendamos também essa segunda lição. O silêncio de Deus geralmente
é uma expressão de juízo terapêutico para as nossas vidas, para os nossos corações. Aí você pode estar me ouvindo nesta noite, pode estar pensando, mas meu coração está em paz com Deus. Tá. Como o Lucas falou, eu vou deixar ser guiado pelo meu coração. Se o meu coração falar, eu faço. Não é se meu coração falar. É se Deus falar comigo e disser que eu estou errado, eu tenho que concordar com Deus, porque Deus não mente. Se Deus disser que está errado, está errado. Deus não aceita argumentos. Agora, quando está certo, muito bom, servo bom e fiel. Mas quando dizer que está errado, temos que concordar com Deus. Então, amados, em terceiro e último, Deus deseja que o nosso coração seja integralmente submisso a Ele. Não esperemos, amados irmãos, que nosso coração chegue ao ponto que Ezequias chegou. Depois de tantos benefícios, ele vai e faz tudo o contrário. Não exaltou o Deus de Israel. Prestemos bem atenção que antes de Ezequias ele abrir as portas para o inimigo, Deus não o deixou, preste atenção, olha que coisa interessante, no momento do sofrimento, no momento da enfermidade, mas no momento do orgulho que toma conta do coração de Ezequias, Deus como diz o texto, o deixou, se afastou dele. Deus deixou Ezequias quando este abriu a sua casa para o inimigo. Deus não deixou no sofrimento, mas se afastou por causa do orgulho, da arrogância. Ou seja, quando assumimos também o trono do nosso coração, Ele nos deixa, porque esse lugar pertence apenas a Ele. O Senhor não aceita um outro lugar que não seja o trono, o centro, o controle e o comando do nosso coração. E também Ele se afasta quando decidimos abrir as portas da nossa vida para o inimigo, por causa da nossa ingenuidade. Muitas vezes nós somos ingênuos, achamos que estamos fazendo certo, estamos fazendo errado. E isso pode acontecer porque ainda o nosso coração não é por inteiro, integralmente submisso a Deus. Desculpem. E quando nós olhamos para as Escrituras, infelizmente, este foi o último ato de Ezequias. Depois disso, as coisas degringolaram e ele deixou de receber as bênçãos como recebera antes. E muitas vezes nós nos privamos do que Deus tem para nos dar por causa do orgulho que está nos nossos corações, e essas bênçãos Deus muitas vezes não nos concede, porque sabe, se Ele nos der, o nosso coração
vai ficar orgulhoso e gerar vaidade em nossos corações. Às vezes achamos, porque temos muitos anos de crente, achamos que já sabemos tudo, mas quando nós pensamos isso, estamos dando brecha para o inimigo trabalhar no nosso orgulho, na nossa justiça própria, e agimos com orgulho para mostrar, muitas vezes, que somos mais crentes do que outros. Tomemos cuidado com o nosso coração, com a vaidade, com a soberba, que ainda está lá no fundo da nossa alma, e só Deus conhece. Só Ele pode revelar o que está lá no nosso coração. Os irmãos não conhecem o coração do pastor. Eu não conheço o coração dos irmãos. Mas uma coisa eu creio. E a Bíblia diz que o Deus que a igreja serve conhece cada um dos corações presentes. Eu pergunto, vou fazer algumas perguntas para as nossas vidas. Deus tem silenciado na minha e na sua vida? Segundo, já olhamos para o nosso coração para fazermos uma avaliação de nossos atos, das nossas motivações, se estamos agindo segundo a vontade de Deus, ou para demonstrar que somos mais crentes do que outros. Terceiro, que áreas de nossas vidas, ingenuamente, temos abrido brechas para o inimigo? Temos que fazer essa avaliação, meus irmãos. Porque, às vezes, quando nós não vigiamos, quando nós não oramos, o inimigo sorrateiramente, devagarzinho, não é? Ele vai. Meu pai dizia, é como uma faca na melancia, vai bem devagarzinho, chega, vai leve. Às vezes nós nem sentimos, mas depois está o caos lá, o caldo derramando. Então, amados, eu finalizo dizendo o seguinte: Deus jamais desiste de nós, mas Deus pode se afastar de forma temporária. Mas será o tempo suficiente para que coloquemos as coisas em ordem e reconheçamos que erramos e o trono do nosso coração precisa ser devolvido para Ele. Às vezes cantamos, né? E o nosso coração é todo dele. Será que é mesmo? Será que Ele é o Senhor da minha vida mesmo? Será que Ele é o Senhor lá no meu lar? Será que Ele é o Senhor lá onde eu estou no meu trabalho? Será que eu sou aquilo que sou na igreja, eu sou lá fora? Aquilo que eu demonstro ser na igreja, eu sou lá no meu trabalho, com a minha esposa, com meus filhos, lá com meus vizinhos, com os meus colegas, lá na faculdade, no colégio. Até com os inimigos, como é que nós agimos? Ou queremos nos vingar?
Queremos exercer a justiça, que nós não temos justiça nenhuma. E muitas vezes agimos como o quê? Como juiz. Então, amados, é esta a lição que eu trouxe, essas lições que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite. Que Deus nos ajude, para que Ele sonde os nossos corações, para que Ele conheça os nossos pensamentos e fale conosco, nos mostrando onde há pensamentos que não glorificam a Deus, onde há decisões, motivações ou tantas outras coisas que não glorifiquem a Deus. Cuidemos, avaliemos o nosso coração, tenhamos cuidado com o nosso coração, não deixemos que o nosso coração venha nos enganar, mas que Deus, Ele possa ser o centro do nosso coração, Ele possa estar sentado no trono da nossa alma e concordarmos com tudo aquilo que Ele fala conosco através da sua palavra. Então, amados, que Deus continue a nos abençoar, a nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém.